Bom dia, meus amores! Bora de live aqui no Instagram, meus amores! Fiz uma live ontem no YouTube, só lapada, 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 mais especificamente no final da live. E aí lá falei que hoje eu iria abrir uma live aqui no Instagram pra gente bater um papinho. Depois eu coloco aqui pra carregar, tá com bateria bastante. Então eu disse que a gente ia bater um papinho aqui no Instagram hoje. Bom dia, Lili! Bom dia, taróloga Andréia! Bom dia, meus amores, estão chegando aqui. Tá com saudade por quê, lindo ser? Hein, Lili? Por que você tá com saudade? Não deveria. Tô aqui, tô na área, entendeu? Tu tá lá dentro do grupo do Corpo Ressonante. Coloca lá, meu amor. Aparece você por lá. Olha só, hoje, nessa live aqui, eu quero compartilhar com vocês as minhas percepções desse meu movimento. Que eu tô fazendo um movimento, assim, bem grande na minha vida de mudança já tem algum tempo. 1 ano e pouco já. E isso se reflete muito nas minhas mudanças de lugares onde eu moro. E agora, esta semana, há 3 dias, mais ou menos, hoje é o quê? Sábado. Na quinta, na sexta, na quarta. Gente, eu sou mais perdida que segue um tiroteio no tempo. Na quarta-feira, eu me mudei para uma nova casa, que ainda é uma casa temporária. E quando eu cheguei aqui, eu tive uma puta de uma percepção que eu quero compartilhar com vocês, que é sobre como que o campo, né, esta realidade é um campo de energia que responde àquilo que você é, àquilo que você está sendo. E aquilo que você escolhe, ele tá te respondendo isso o tempo todo. Basta você ficar presente com isso, entende? Eu falo que o campo é um espelho que reflete tudo aquilo que tem dentro de você, nada mais. Se você não gosta do que você está vendo, observa o que você tem por dentro, porque o campo é assim, meu amor, não adianta, é igual o espelho. Eu vou sorrir pro espelho, o espelho vai sorrir pra mim. Se eu fizer cara feia, ele vai fazer cara feia pra mim. Não adianta você querer que o espelho sorria se você tá fazendo cara feia, entende? Então, isso é o campo. Então, eu quero compartilhar com vocês a rapidez com que este campo está respondendo para todos nós. Porque a gente sabe que há um tempo atrás demorava muito, você ficava ali fazendo suas visualizações, suas coisas, e se alinhando e se ajustando com este campo, e este campo demorava para te responder. Até tem uma live que eu fiz há muito tempo atrás, que eu falei do vórtice, né? Quando você cria um vórtice de energia, o exemplo é como o ventilador, então eu tô criando um vórtice de energia de merda, entendeu? E aí esse campo tá só me trazendo piscininha de cocô, piscininha de cocô, piscininha de cocô. Quando eu começo a me alinhar, eu falo que é como se você tirasse o ventilador da tomada e a hélice do ventilador, mesmo que você tenha parado de alimentar ela com energia, o ventilador com energia, mas a hélice ainda continua girando por um tempo. E eu dei isso como exemplo dessa realidade. Por mais que você parou de frequenciar, de vibrar aquela coisa tipo uó do Borogodó, o campo ainda vai te responder como se fosse a hélice de um ventilador. Então isso, o vórtice, entende? Só que ultimamente, eu não sei se vocêzinho percebeu, como os tempos, né, poderia dizer os tempos, mas o tempo está extremamente acelerado. E tudo que você, sabe assim, vibra, tudo que você se alinha, e não importa para que lado da polaridade você se alinha, isso se manifesta assim quase que instantaneamente na sua vida. Tipo, pensou hoje, manifestou amanhã. E então, eu quero conversar com você sobre isso. Como este campo te responde rapidamente àquilo que você deseja. E antes de te contar como eu percebi isso na minha vida, eu também quero trazer para você como exemplo uma pessoa que faz parte do meu convívio, não vou dizer diário, mas eu tô sempre conversando com essa pessoa. E essa pessoa já tem alguns dias que está falando pra mim assim, essa seguinte frase sai da boca dessa pessoa.
Cara, eu tô ficando louco neste lugar que eu estou trabalhando. Tipo assim, eu não tenho tempo pra nada, eu não sei o quê. Eu só estou, aí a frase que sai o tempo todo é assim: eu só estou esperando o momento certo para sair. Era assim, eu ouvi isso várias vezes. Inclusive, quando eu ouvia, eu ficava pensando assim, esperando o momento certo. O que será que passa na cabeça dele do que é o momento certo? Nunca perguntei, mas sempre ficou essa indagação na minha cabeça. E daí, ontem, ele falou pra mim assim, cara, você não acredita o que eu descobri? Eu falei, o quê? Ele disse assim, eu descobri que o povo vai me mandar embora. E assim, tipo assim, eu descobri, tipo, fofoquinhas de bastidores, eu descobri que o povo tá, tipo assim, esperando só o não sei o quê e depois eles vão me mandar embora. Eu olhei e falei, tipo, arrasou. Tipo assim, você não queria sair? Ele falou assim, não, eu queria sair, eu não queria ser mandado embora. Eu falei, ué. Eu falei assim, este é o exato lugar onde você está colocando o seu ego agora em jogo. Porque se a coisa é eu quero sair, não importa como eu vou sair, importa que eu vou sair. É o que eu estou escolhendo, sair deste trabalho que está me consumindo. Mas uma vez que você quer definir como, aí o negócio fica difícil. Aí é o lugar onde o seu ego está em jogo. Entende? Então, olhando para isso e trazendo a minha percepção do que acontece comigo é assim. Eu não sei se você sabe, mas eu cheguei até a fazer uma série de lives com vocês que eu chamei de frequência de origem. Não, acho que as lives nem chamavam frequência de origem, eu nem lembro mais. Mas eu fiz uma jornada com vocês, rapidinho, recentemente, da frequência de origem, uma jornada de 21 dias dentro do grupo do WhatsApp, do DNA. Por quê? Porque há muito tempo atrás eu criei uma ferramenta de materialização, sabe assim, de realidades, onde eu fazia todo um alinhamento e tal. E era na época que eu só atendia como terapeuta. Isso é em torno de 2016, 2015, mais ou menos, eu só atendia como terapeuta. E eu criei essa ferramenta e eu mandava para os meus clientes um áudio que eu gravei, onde neste áudio eles tinham toda uma condução para fazer esse alinhamento para vibrar na realidade que eles queriam. Então tinha um acompanhamento meu de atendimentos e tal, e tinha esse áudio. E daí, recentemente, eu tava assim, tomando banho e começou a vir para mim a imagem do PDF que eu enviava para esses clientes. Cara, uma coisa que, tipo assim, eu tinha até esquecido disso na minha vida. E enquanto eu tomava banho, por várias vezes, vinha a imagem do PDF, que era toda a explicação de como eu fazia o movimento energético neles, através de uma condução. E daí, eu falei, mas caramba, aí eu comecei a procurar no meu Drive. Porque eu guardo tudo no meu Drive, cara, tem tudo no meu Drive. E daí, eu comecei a procurar. Eu não lembrava que eu tinha dado o nome de frequência de origem, não lembrava. E eu comecei a procurar dentro de palavras-chave que eu achava que tinha tal, e eu encontrei o áudio. Aí eu encontrei o áudio que eu mandava, que daí o áudio estava lá, frequência de origem. Eu ouvi o áudio e no áudio eu falava, olha, antes de fazer a técnica e tal, você precisa ter lido o PDF, que tá explicando tudo, não sei o que. Eu falei, gente, mas cadê o raio desse PDF? E eu comecei a procurar, não achei no Drive, e aí eu lembrei do nome de uma das clientes que eu atendia, e fui no meu e-mail, porque meu e-mail também é o mesmo até hoje, então eu fui no meu e-mail, digitei o nome dela e ali eu encontrei o PDF. Cara, eu encontrei aquele PDF e daí eu olhei pra tudo aquilo e eu falei assim, cara, sabe assim, tipo, em várias coisas eu fiquei até me perguntando, mas por que eu falava pra fazer isso? Por que eu falava pra fazer aquilo? Tipo, eu tinha esquecido da coisa. Mas resumo da ópera, o que aconteceu é que eu comecei a canalizar uma nova forma de fazer aquela aplicação da frequência de origem. E aí, trazendo com o corpo ressonante, com a energia do corpo ressonante. E aí, eu olhando para aquilo, eu falei, pera, mas daí eu preciso testar isso, entende? Porque daí eu queria fazer de verdade a jornada.
E foi quando eu comecei a fazer a live com vocês, intencionalmente, que eu falei, vamos ver um pouquinho do que é a frequência de origem aqui funcionando, pra eu ver como é que isso acontece. Então eu fiz a live com vocês, coloquei vocês dentro de uma jornadinha rápida ali de 21 dias, e depois eu escolhi 3 pessoas para passar por um atendimento comigo da frequência de origem, que seria a aplicação da técnica em si, e para eu ver como é que funcionava. E depois disso eu fiz então o último corpo ressonante, onde eu entreguei a frequência de origem completa dentro de uma jornada de 21 dias com as CRs. Então, quando eu comecei a fazer isso com vocês, eu sempre, quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre me aplico também. Eu não sou da teoria, eu sou da prática. Eu sempre pratico aquilo que eu ensino. Então, uma vez que eu trouxe pra vocês, porque eu fiquei alguns dias me auto-aplicando daquela forma que eu tinha percebido que poderia ser feito, e depois eu quis trazer pro campo pra ver como é que isso ia aparecer. E quando eu trouxe pra vocês, eu decidi então fazer junto com vocês. E foi naquele momento, dentro dessa jornada de 21 dias, que tem um momento onde vocês escrevem a sua vida ressonante perfeita. Ah, e aqui, ó, a Andréa Jatobá foi uma das que eu escolhi para fazer a ativação comigo da frequência de origem. Fala, Andréa, como é que você tá se sentindo aí, percebendo, não é se sentindo, tipo, como é que você tá percebendo o teu movimento? Porque a frequência de origem é uma energia e é uma jornada de 21 dias que te coloca em movimento. Eu disse assim, que a frequência de origem, ela vem para aterrar o corpo ressonante, porque o corpo ressonante é todo multidimensional, eu entendendo todas as minhas dimensões, eu tudo, mas como que eu aterro tudo isso? Como que eu sou isso na prática? Então, na prática, no meu dia a dia. Então, a frequência de origem vem para isso, para te aterrar, para ser isso manifestado em ação na Terra. E daí, eu fiz o meu dia perfeito, dia ressonante perfeito com vocês, que é o quê? É uma narrativa que você faz, que você escreve, onde você, em um dia, você vive o seu dia perfeito, entende? Mas você narra toda a sua vida ali. Só que o que acontece comigo? Eu quero contar do meu, entende? O que aconteceu comigo. Isso hoje tem, eu olhei ontem ou antes de ontem, hoje tem 20 ou 21 dias disso, tá? Pra vocês verem como é recente essa coisa toda. Não sei se acho que tem um pouco mais, porque quando eu coloquei isso, porque assim, eu coloco no Telegram o meu áudio, eu ouço no Telegram. Então, do dia que eu coloquei lá, eu contei 19, mas deve ter um pouco mais, vai, 30 e poucos dias. Tá, tem mais, né? Sei lá, mas que eu coloquei no Telegram, que eu olhei lá, tinha 19, mas tem mais tempo. Aí, o que acontece? Eu passei por conta dessa minha jornada meio assim, desde faz um ano, que mais de um ano e meio nada, mas um ano e pouquinho que eu decidi vir pra ilha, pra Florianópolis. Mas já faz mais que isso que eu tô assim nessa coisa, muda pra cá, muda pra lá, não sei o que, é como se eu estivesse me buscando assim, né? Tipo, toda essa mudança que vem acontecendo comigo de forma interna, assim. Aí, eu cheguei aqui em Florianópolis e eu entrei num espaço aqui bem interessante, que é assim, eu cheguei num momento onde parecia que eu não queria mais nada da vida. Entende? Deixa eu só ler o que a Andréa falou, que senão some. Estou percebendo realmente uma nova forma de sentir. Mesmo com os ecos das minhas criações ainda em existência, eu estou plena, leve e tranquila, totalmente sabendo que eu já estou na frequência que escolhi. É isso. É essa certeza que começa a estar em nós. Aí é aquela hora que você sustenta essa energia e daqui a pouco o campo começa a te responder. Mas voltando aqui, aí eu entrei naquele lugar onde eu parecia que eu não queria mais nada da vida. Sabe que nada mais nessa realidade me atraía. Eu não tinha vontade de ter uma casa, eu não tinha vontade de comprar um carro, eu não tinha vontade de nada. E outra, eu me despi de absolutamente tudo, sabe? De muitas coisas materiais. Hoje eu ando pelo mundo com as minhas malas e às vezes tem hora que eu acho que tem muita coisa ainda. E tá crescendo, porque eles acabam comprando e tal. Mas eu me despi de tudo que era coisas assim. Eu lembro no dia que eu fiz isso, que eu falava assim, cara, mas eu quero ir pra Florianópolis, mas o que eu vou fazer com esse monte de móveis que eu tenho, não sei o que? Eu falei, quer saber, eu não vou ficar me amarrando por causa de móveis. E aí eu peguei e vendi tudo, parte eu vendi, parte eu dei. Eu montei um apartamento pro meu filho, eu vendi parte pra proprietária da casa que eu morava lá nas montanhas, e depois saiu mais 3 caminhõezinhos de doação, 3 desses caminhões pequenininhos de doação da minha casa, e eu fiquei com as minhas roupas.
e minhas coisas assim, de trabalho, entende? E meus cristais que eu amo de paixão e meus filhos. O resto E daí eu fiquei nessa. Só que aí eu fiquei nesse lugar. Daí eu entrei pra dentro, fiquei naquele vazio, naquela coisa, tipo, tava tudo bem. Só que aí, recentemente, antes de chegar à frequência de origem, eu já tava me perguntando e eu já tava ficando incomodada. Eu falei assim, cara, olha só. Eu sei como que essa realidade funciona. E ela funciona da seguinte forma. Eu preciso escolher algo. Eu preciso escolher manifestar coisas, entende? Situações, sei lá, qualquer coisa. Porque senão eu vou ficar nessa paradeira. Porque daí eu comecei a ficar incomodada que eu tava me sentindo muito estagnada, entende? Numa energia de estagnação. Aí já não era mais um tipo gostosinho. Aquilo começou a me incomodar. Aquilo que tava gostosinho, ficar naquele nada e não sei o quê, me trabalhou muitas coisas internamente. Me fez olhar para essa realidade, para mim mesma, expandir minha consciência para tantas coisas. E até chegou o momento que eu sumi das redes sociais e tava gostoso, assim. Só que chegou uma hora que deixou de ser gostoso. Só que nessa hora eu comecei a me perguntar, eu comecei a falar, cara, mas o que eu quero? Mas o que eu quero de verdade? Entende? Porque parecia que nada me atraía, não tinha mais aquele grande propósito, a não ser viver, a não ser respirar. Eu tava muito naquele lugar, respire, sente o ar, e tô ainda, não saí dele, mas era só esse lugar que eu tava, respira, sente o ar, recebe da terra, sente o sol, não sei o que, caminha na praia, vê o sol nascer, não sei o que lá, eu só tava desse jeito. Só que tipo, e aí? E o que mais? Então eu tava naquele negócio, mas eu não tinha nada que me movesse mais nessa vida. Pra eu criar, pra eu fazer, pra tá. E quando eu comecei a fazer com vocês, frequência de origem, que é essa jornada de 21 dias, eu falei, bom, vou fazer junto com eles. Então o que eu quero? Eu falei, bom, eu não tenho uma casa fixa pra eu morar, eu tô cada hora num lugar. E até terça-feira eu estava morando junto com a Heloise, na casa dela já desde novembro. E tava uma delícia, gostosinho lá e tal, e acho que eu meio que me acomodei ali. E daí eu peguei e falei assim, não, então peraí, vamos lá, eu quero uma casa, eu vou escolher uma casa. E aí eu comecei a procurar visualizar esta casa. Eu escrevi várias coisas, mas eu quero trazer a coisa da casa, né? A casa, e quando eu sentava para visualizar a casa que eu queria, porque eu escrevi, eu fiz o áudio, para quem fez o Corpo Restaurante, eu coloquei o meu áudio inteiro, então fala da casa, fala de várias coisas, fala do meu trabalho, várias coisas tem lá, mas a casa era a primeira coisa. Então eu falava assim, eu falo assim no meu áudio, acordo todos os dias, muito feliz, não sei o que lá, converso com o meu corpo e papapá, e eu faço a minha cacau ressonante, porque eu tomo cacau todos os dias, então eu faço a minha cacau ressonante e sento no meu balanço, sabe? Olhando junto com a natureza que respira junto comigo, olhando o sol nascer de dentro do mar. Esse é o início do meu áudio, mais ou menos isso. Aí eu peguei e comecei a perceber que eu ouvia o áudio que eu gravei com uma música e tal, e que eu só conseguia ver uma coisa desta casa. Eu não conseguia ver a casa inteira. Eu só conseguia ver uma coisa. Eu, sentada numa varanda de um deck, tipo um deck de madeira, que tem vista mar, num balanço, como aquele ali, exatamente como aquele, sentada nesse balanço, olhando pro mar com uma xícara de cacau na mão e vendo o sol nascer amarelinho, assim, saindo de dentro do mar. Só que tinha detalhes. Então, quando eu olhava, né? Tinha árvores, muitas árvores, porque realmente eu estava envolvida pela natureza, entende? Totalmente envolvida pela natureza. E tinha uns galhos de árvore, assim, que tinha umas flores vermelhas. Era uma árvore que dava flor vermelha. E esse galho ficava bem na minha frente, assim, né? Tipo, e ele atrapalhava a visão total do mar. Mas esta era a única cena que eu conseguia ver desta casa. Eu não conseguia entrar dentro da casa, tipo, tem um momento que, tipo, você vai narrando o dia inteiro, então chega à noite, você fala, ai, agora deitei na cama e tal. E aí eu falava, e agora descanso em paz, sabendo que sei lá mais o quê.
olhando a lua pela janela do meu quarto. Aí nesse momento eu conseguia também só ver uma janela e a lua, assim. Cara, isso era a única coisa. Beleza. Quando foi quinta-feira, e isso eu fazendo todos os dias, sentindo e tal, aquela coisa toda. Quando foi na quinta-feira, aconteceu um episódio com a Elo, que ela ia precisar receber na casa dela uma pessoa da família dela que descobriu que está com câncer e que precisa fazer um tratamento aqui em Florianópolis. Essa pessoa ia chegar, tipo assim, quinta-feira agora. Ela me avisou, acho que foi na sexta-feira passada, ela falou isso pra mim. Eu falei assim, nossa, eu preciso arrumar um lugar pra eu ficar agora. Ela falou assim, não se preocupa. Eu falei assim, não, porque assim, na hora que ela falou, nem foi ela que falou, foi outra pessoa, tipo assim, na hora que ela falou, assim, o meu mundo se expandiu, assim, ó, tipo assim, não pelo que tinha acontecido, pelas razões, né, o como tinha acontecido, mas quando ela falou, o meu mundo expandiu, eu senti uma leveza em mim. Aí eu falei, cara, chegou a hora de eu ir pra uma nova casa. Mas eu não tava nem pirando em nada, porque como tinha que ser uma coisa muito rápida o meu movimento, porque a pessoa já ia chegar e precisava que eu liberasse o quarto que eu estava pra ela, eu na minha cabeça já falei assim, não, vou procurar um Airbnb, né? Não pensei em absolutamente nada, vou procurar um Airbnb rapidinho, tipo, hoje, amanhã você já mudou, entendeu? E como eu tava dando o curso do corpo ressonante ainda naquele final de semana, finalizando os 21 dias da frequência de origem, então eu nem pensei, tipo, vou mudar no dia seguinte. Não, eu falei, vou passar esse final de semana, na segunda-feira eu procuro e mudo. E foi o que eu fiz. Então, na segunda-feira eu comecei a procurar a casa, procurar. E aí eu vi uma casa que super expandiu, assim, pra mim. Porque daí é tudo na pergunta. Numa coisa que tem na minha frequência de origem, né? No meu dia perfeito ressonante, é assim. Eu sigo a rota do meu coração. Eu sigo, sabe, a energia do meu coração. O meu GPS interno que nunca erra a rota. Nunca erra a rota. Então eu olho, você dá aquela olhada, você procura e tal, mas uma vez que a coisa me atraiu, eu vou fazer perguntas. Então eu fechei os meus olhos, eu me conectei com a casa e assim, tipo, de todas as que eu vi e separei, essa casa era a que mais me expandia, que me deixava assim com senso de alegria, porque quando eu comecei a procurar a casa, eu disse assim, universo, traz pra mim uma casa que vai contribuir comigo nos próximos meses, ou sei lá quanto tempo, até que eu encontre de fato a casa que eu vou me estabelecer e vou comprar minhas coisas e vou criar um lugar pra eu chamar de casa, minha, entende? Então ajude-me, me traz uma que vai contribuir comigo. Essa foi a única coisa que eu pedi, mais nada. E daí eu expandi o tal, e eu falei, é essa. Aí fechei a coisa. E aí a Elo, quando ela viu a localização, porque eu não conheço nada aqui de verdade, assim, né? Então, quando ela viu a localização da casa, ela viu que a casa era numa rua sem saída, e ela acha que tipo, esse lugar aqui que não era um lugar legal, assim, um lugar seguro. E aí ela falou assim, mas por que você não me perguntou? Eu falei, mas... Eu pergunto pro meu corpo, eu vou perguntar pra você. Meu corpo expandiu, sabe? Meu corpo expandiu. E daí eu chamei o proprietário aqui da casa e falei, escuta, é seguro aí e tal, né? Tipo, só pra desencargo de consciência. Ele falou assim, não, pode, nossa, fica super tranquila, não sei o que, aqui é muito seguro isso, aquilo, isso, aquilo, bababá, e a casa tem todo o sistema de segurança, bebê. Eu falei, tá, pronto, é isso, cara, meu corpo expandiu, eu vou embora. E tá. Cara, quando eu cheguei aqui, eu fiquei em estado de choque. Porque assim, como a coisa era rápida, no meu ponto de vista, o campo me respondeu da melhor forma que ele podia naquele momento. Então, o campo trouxe elementos daquilo que eu pedia no meu dia perfeito. Só que tudo fora de lugar, cara. Tipo, tudo fora de lugar. Aí essa que foi a coisa. Mas eu agradeci, porque eu falei assim, cara, mas tipo assim, isso é a coisa de que eu estou vibrando naquilo que eu desejo. O campo já está me respondendo.
não está, e também nunca de fato vai aparecer exatamente do jeito que você quer, entende? Sempre tem elementos assim que tipo destoam, que nem eu falo assim, ah, cara, você quer uma casa, mas eu quero uma casa, mas uma casa amarela, no bairro tal, na esquina, vizinho do fulano, cara, aí já fode o barraco, entendeu? Então, quanto menos específico você é, mais fácil é você atualizar a coisa. Mas lembra que eu falei pra vocês? Então tem. A única coisa que eu conseguia ver da minha casa era um deck, um balanço, eu tomando cacau, vendo o mar, o sol nascendo, mas tinha umas árvores com umas plantas vermelhas. A Elô tá aqui, ó. A Elô falando, ó. É lindo o local, super acolhedor. Aí teve um dia ainda que eu tava caminhando, passeando aqui na ilha com ela, daí eu vi uma casa com umas flores vermelhas assim, eu falei pra ela, falei assim, ô Elô, a minha casa, ela tem uma árvore dessa, entende? Cara, aí eu cheguei aqui, eu vou mostrar pra vocês, olha os elementos, só que tudo errado, tudo no lugar errado. Então aqui, ó, fica vendo, aqui tem o balanço, certo? No meio da sala. Balanço no meio da sala. Aí, beleza. Aí eu fui caminhando pela casa. Aí eu cheguei aqui, nessa parte aqui, que é, ó... Não é um deck, é fechado, percebe? É fechado. Mas quando eu abri essa janela, que hoje tá bem nubladinho o tempo, então vocês não vão ver, mas olha só. Olha as árvores com as flores vermelhas. E lá onde vocês estão vendo só isso, é o mar. Entende? Então tem o mar e tal. Mas as árvores que atrapalhavam a minha visão total do mar está aqui. Entende? Eu não sei se vocês conseguem ver porque meu celular tá meio... tá com aquele fosco, né? Mas olha lá. Olha isso, cara. Aí detalhe, pra quem quiser ver isso depois da live. Quando eu acordo de manhã, onde é que tava? Porque na minha visão, o sol nasce aqui. Então eu estou na minha visão, tô sentada no balanço, nessa coisa de madeira, e o sol nasce na minha frente. Mas o sol não nasce ali. Só que hoje de manhã... eu acordei e abri aqui, o que estava na minha frente? A lua. Também estava fora de lugar. Então, tipo, a lua cheia, ela estava bem ali, tá lá nos meus stories. Eu postei a lua lá. E quando eu vi esta cena, eu falei pra galera, eu falei assim, gente, eu queria que vocês estivessem dentro da minha cabeça. Eu queria que vocês estivessem dentro da minha cabeça. Pra vocês não acharem que eu tô mentindo, cara, é a exata cena que eu tinha dentro da minha cabeça, aquela visão ali, entende? Aquela visão. Aí, a visão que eu tenho, que eu tinha do quarto, onde eu via a lua, ontem também eu me dei conta de que era a exata visão dessa janela aqui, que eu tava aqui ontem, fazendo a live, e quando eu acabei a live, eu abri a janela e vi a lua bem de frente de mim. Aí eu... Cara, eu fiquei tão feliz, porque assim, aqui onde eu estou é um Airbnb. Não vou morar aqui por muito tempo. Mas percebe como o campo te responde muito rapidamente aquilo que você quer, aquilo que você pede. Se você não entrar no raio do ponto de vista do como isso aconteceu. Então foi por isso que no início da live eu trouxe a história desta pessoa de ontem, que conversou comigo ontem. Então, ele falou, vou falar de novo, que se tiver gente que chegou agora não vai saber. Tipo assim, ele disse assim, eu quero sair deste trabalho que está me consumindo demais. Eu só estou esperando o momento certo para sair. Todas as vezes eu ficava pensando, mas qual que é esse momento certo que ele está esperando? E quando foi ontem, ele falou pra mim, você não acredita o que eu descobri? Eu descobri que o povo tá esperando só acontecer, sei lá mais o quê, pra eles me mandarem embora. Aí eu falei, arrasou. Ele arrasou não.
Eu falei, mas você não quer ser mandado, você não quer sair. E ele disse, eu quero sair, mas eu não quero ser mandado embora. Eu quero sair, mas eu não quero que eles me mandem embora. Eu falei, cara, tu tá na porra do ego. Você tá definindo como o sair tem que acontecer. Tipo, de verdade não importa como você vai sair. Se você vai sair sendo mandado embora, ou se você vai pedir pra ser mandado embora. Porque o que de fato é você sair. Sabe assim? Então, percebe? Eu conectei essa história porque, tipo assim, cara, o jeito que isso aconteceu comigo não é divertido. Porque, assim, não é divertido no sentido de que, tipo, envolve uma questão de saúde de uma outra pessoa. Você entende? Mas tinha que ser assim. Está tudo certo como está. Está tudo no seu lugar. Então, quando eu recebi a informação, o meu mundo expandiu. Mas não é que expandiu por conta da notícia que eu tinha acabado de receber, que eu sabia que seria um momento bem desafiador para essa pessoa e para todos que estão envolvidos com isso, entende? Mas foi a forma de, para mim, me mover para o universo já começar a entregar aquilo que eu estava ouvindo e dizendo que é assim que eu vivo há vários dias. E como que isso aconteceu muito rápido. Então, quando eu cheguei aqui e eu vi esses detalhes, né? Aqui, eu falei, uau, uau, uau. Uau! Tipo assim, como eu estou alinhada, de fato, com aquilo que eu escolho ser e viver. Entende? E só o detalhe é o dia que eu escolhi. Porque eu realmente não estava escolhendo absolutamente nada. Então, que seja escolher uma casa para morar, mas eu preciso escolher alguma coisa, entende? E escolhi a casa e outras coisas também. Até coloquei no YouTube algumas coisas como facilidade nas redes sociais, porque às vezes eu peguei meio que o ranço assim da rede social, entende? Então eu tô trabalhando muito isso, coisa com a atividade física e muitas coisas eu coloquei ali, entende? Então tudo isso já vem acontecendo, já está aparecendo e tudo com muita facilidade, tudo com muita leveza, mas a partir do momento que eu escolho me mover a partir do meu GPS interno, a partir do meu coração, porque você precisa se mover. É uma ferramenta em que você vai ser essa energia, entende? Do yin, do feminino, onde você cria, onde você observa, onde você sente, onde você é a sua mágica, a sua energia. Isso é yin. Entende aquele momento que você fecha os olhos, que você fica introspectivo, mas ao mesmo tempo você está aqui criando a realidade, arquitetando a realidade que você escolhe viver e manifestar aqui. Aí quando você acaba isso, você age. Yang, age, ação, movimento. Então é essa fusão da energia do feminino, do masculino, do yin, do yang. Então eu todos os dias eu falo, eu sou o feminino divino em honra ao masculino divino. Eu sou o masculino divino em honra ao feminino divino. E o que isso significa, inclusive, é a camada 11 que nós ativamos no áudio do DNA, que é a camada 11, que é esta fusão dessas energias do feminino e masculino, onde você tem essa força de ação, de movimento inspirado por este feminino, não mais uma coisa enlouquecida e insana, entende? Então, meus amores, eu pergunto pra você agora, de quantas formas você definiu e concluiu que aquilo que você deseja manifestar tem que aparecer pra você e que se não for daquele jeito, você não quer? O balanço está fora do lugar. No lugar que tinha que nascer o sol tem lua. Mas tem o mar. Mas tem a árvore que tá na frente que eu já via. Entende? Tipo assim, mas de quantas formas você define, como a pessoa disse pra mim ontem, tipo assim, cara, eu não quero ser mandada embora, eu quero eu sair. Então quando você coloca esse ego em jogo, entende? Você não pode receber do campo. Quanto mais você estiver com as suas barreiras baixas, quanto mais você estiver aberto para receber, dentro da frequência de origem nós temos chaves, então são 3 chaves que nós trabalhamos, e uma das chaves é assim, o meu trabalho não é e nunca foi saber como. O meu trabalho é escolher, ser, vibrar, receber e experienciar.
Então eu escolhi. O que é ser isso? É eu já viver internamente e nas minhas ações, na minha fala, em tudo que é possível, aquilo que eu escolhi. Entende? Nem que aquilo que eu escolhi só me traz o quê? Eu olho pra isso, eu vendo o sol nascer, tomando cacauzita, que era a única coisa que eu conseguia ver, era assim, uma coisa, uma energia expansiva. Então, quando eu vou conversar com esse campo e pedir algo, tipo, me mostre o caminho para algum lugar, eu preciso seguir e ser essa energia, a mesma energia. É o meu GPS, é minha rota, entendeu? É o que vai me magnetizando para onde eu escolho. Então, eu estou sendo, entende? Só que eu preciso me abrir para receber. Eu preciso ter essa abertura para receber. Porque se você estiver definindo como você tem que receber, você não está totalmente aberto para receber. Você não aceita ser mandado embora. Porque ser mandado embora pode ser ruim para mim. Porque as pessoas vão achar que eu sou um péssimo profissional. Porque isso, porque aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Mas, tipo, você tá recebendo o que você pediu. Mas... não, desse jeito eu não quero receber, desse jeito não quero. Então, quantas coisas você definiu que tem que ser a forma que você está pedindo para receber, mas você definiu que a forma correta de chegar até você é esta, e por isso você não está recebendo aquilo que você pediu. Hein, meu amor? Então, para pensar nisso. Para olhar para isso, fazer perguntas. Quantas definições eu tenho sobre como tenho que receber que está me impedindo de receber? Quantas definições eu tenho sobre como eu preciso receber que está me impedindo de receber? E simplesmente entrar em permissão de receber tudo, de tudo e de todos. Como a Maria Iris disse aqui, sem forma, sem estrutura, zero definição de qualquer coisa. Eu escolho isso e como isso vai aparecer não é problema meu, é o campo que vai me entregar. Eu só preciso estar disposta a receber as formas mais fácil dentro da lei do mínimo esforço que o campo encontrou para já me dar aquilo que eu estou pedindo. Entende? O campo encontrou, cara, ela não tem nenhuma resistência, pra ela tá tudo bem. Então, tipo, olha, tem esta casa aqui, entendeu? Que tá muito parecido com aquilo que ela tá emanando no campo. Bora, vamos colocar ela aqui, entende? E daí isso contribui para que outras coisas apareçam. E porque agora eu entendo que eu preciso ampliar a minha visão para esta casa inteira, porque eu não conseguia ver a casa inteira. Então, o que eu defini que eu vou fazer agora? Eu vou olhar no Pinterest, entende? Ali tem casas maravilhosas, lindas, vou procurar casas e tal. Vou montar uma pasta só de casa que tenha os elementos, porque daí eu consigo abrir a minha visão para ver o interior da casa, para ver a sala, para ver os quartos, para ver tudo. Então, quando eu fechar os meus olhos, agora eu vou ser ainda mais específica, eu vou ser mais ampla. Mas a especificidade também não significa que tem que aparecer exatamente daquele jeito, mas ter elementos que compõem isso, entende? Uma coisa que eu sei é que eu gosto de casas que tem esse tom de madeira, entende? Mas não totalmente de madeira, porque também eu já acho que fica muito escuro. Entende? Então tem essa coisa, essa mescla, isso tudo. Então, cara, e tem a exigência minha é que tenha vista mar pro sol nascendo. Isso é uma exigência, portanto, direção, entendeu? Que tem que estar a casa. Tipo assim, eu escolho ver o sol nascendo. Em algum canto da casa eu escolho ver o sol nascendo. E tá tudo bem. Mas eu preciso ter essa visão clara. Vocês querem uma outra virada de chave sobre isso que eu vou dar pra vocês? Uma sacada bem boa? Anota isso que eu vou te falar. Frequência de origem. Uma das sacadas que a gente tem, e as terapeutas estão prontas pra quando for te atender, viu, amorzinho? Se você quiser ser atendido com frequência de origem, é uma jornada de 21 dias que você pode fazer pra cocriar essa realidade sua. O terapeuta, elas estão agora preparadas. Eu também, se tu quiser fazer comigo, bora. Entendeu?
preparadas para te colocar nessa jornada. E uma das coisas que elas estão prontas para avaliar é o seguinte, que a gente percebeu, que eu percebi muito claramente. Então vamos lá. Quando você fecha o seu olho, eu vou perguntar para você aqui, você me responde. Quem aqui tem uma visão já clara, ou pelo menos embaçada, mas tem uma visão, e visão mental mesmo, da vida que escolhe viver? Fala pra mim, quem aqui já tem, que eu quero checar isso com você, pra você compreender. Fala, eu tenho. Sim. Não. Eu quero saber quem tem uma visão clara. Então, a Thalissa tem. Quem mais tem? O Marciel tem. Tá. A Maritza tem. Quem mais? A Andréia tem. A Lene tem. Quem mais tem? E quem fez frequência de origem nos 21 dias comigo lá dentro do grupo tem, porque eu falei pra fazer o áudio e tal. Aí aqui, ó, a Milionária tem. A Nelite tem. Tá, então vamos lá. Eu quero que vocês agora, vocês que têm essa visão clara, fechem os olhos e olha, dentro de toda essa visão que você tem da vida que você escolhe viver, eu quero que você perceba uma coisa apenas. Quando você fecha os seus olhos e se projeta nessa vida, tipo, exemplo, a casa e tal, eu vou colocar aqui o meu exemplo, a casa e a atividade física, que é onde eu vou conseguir detalhar isso pra vocês. Aí, o que você vê associado a isso? O que é ver associado? Eu olho, quando eu tinha a visão do balanço e da visão do mar com a árvore vermelha na frente, eu estava vendo com esse olhinho aqui. Vendo? Eu tô aqui vendo exatamente assim. Aí tem um detalhe, quando eu falo assim, aí no meu áudio eu falo assim, eu estou vendo o sol nascer, não sei o que lá, tocando o meu cacau, blá, 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 blá. Aí eu vou falar da parte da atividade física. Olha o que isso acontece ainda na minha cabeça. Só que agora eu vou mudar isso, porque agora eu vou ampliar a coisa. Mas acontecia na minha cabeça assim. Faço minha prática de yoga. Eu falo assim, ó. Depois que eu tomei essa cacau, vi o sol nascer, me conectei lá, fiz autoaplicação do corpo ressonante, sei lá mais o quê. Aí eu vou para a minha prática de yoga ou escolho apenas movimentos intuitivos ou talvez uma caminhada pela beira-mar. Já até decorei meu áudio, né? Ou talvez uma caminhada pela beira-mar. Eu escolho aquilo que o meu corpo escolhe fazer naquele momento. Aí eu percebi que é bem assim, ó. Eu com a minha xícara de cacau, na minha visão interna, eu tô aqui com a minha xícara de cacau, tomando, vendo as coisas todas, vendo o meu cacau aqui dentro da xícara. Então eu estou totalmente associada nisso. Associada. Aí quando eu falava assim, vou para a minha prática de yoga, na minha cabeça eu fazia assim, ó. Tuf. Por isso que eu sei que é um deck. Eu viro o olho e eu me vejo no chão, com uma esteira, praticando yoga. Praticando yoga ou fazendo movimentos, tal, de coisas assim. Só que eu estou sentada no balanço, olhando eu praticar yoga. Aí, o que eu compreendi sobre isso? Que quando você olha e você já se vê associado à coisa, você já está dentro da coisa, é porque aquilo já é totalmente verdadeiro para você. Aquilo que está associado, você vai manifestar com muita facilidade. Aquilo que você se vê ainda longe de você, quando você vê como terceira pessoa, é porque aquilo ainda não integrou em você. Você ainda está vendo de fora. Um outro exemplo disso do passado era quando eu queria ser palestrante e queria dar treinamentos, os que eu faço hoje. Isso é em 2014, também 2016. Bom dia, meu amorzinho. Bom dia. Miguelzinho tá de férias, tá aqui comigo. Aí, o que eu fazia? O que eu via? Eu me via no fundo da sala, trocentas pessoas ali nas cadeiras, e eu, junto com aquelas pessoas, eu no fundo da sala, encostada na parede, eu me via lá no palco. Lá no palco. Porque aquilo, eu estar lá no palco, aquilo ainda não era integrado em mim. Aquilo era
coisas que eu olhava para aquilo e sabia que naquele momento da minha vida não era possível para mim estar naquele palco. Porque na minha cabeça, para eu estar naquele palco, eu tinha que aprender muitas coisas. Entende? Muitas coisas. E foi o que eu fiz. Aí foi quando, dentro da frequência de origem deles, eu comecei a conversar com esse eu do futuro. Então, de lá do fundo, eu perguntava, o que você fez para estar aí? E aí eu ia desenvolvendo dons, talentos, capacidades, habilidades. Eu ia fazer curso, fazer isso, fazer aquilo outro. Hoje, quando eu fecho os meus olhos e me vejo aplicando, eu já realizei isso. Eu já faço isso. Mas eu ainda escolho mais coisas. Então, quando eu fecho os meus olhos e vejo essa cena, eu já vejo eu no palco olhando as pessoas. Eu já me vejo trabalhando com as pessoas ali, aplicando, conduzindo e tal. Eu tô aqui, eu tô vendo o microfone aqui na minha mão, ou aqui, ou qualquer coisa assim. Então isso já está em mim. Mas quando eu olho para a atividade física, é o meu maior desafio. Então, quando você faz a frequência de origem, nós identificamos o seu maior desafio. E não é só um. São vários, que é aquilo que você ainda não integrou. Uma vez que eu identifiquei os desafios em mim, que eu olhei, cara, isso aqui eu ainda estou vendo em terceira pessoa, isso aqui eu ainda estou vendo em terceira pessoa, agora eu vou escolher e ver qual que eu vou colocar a minha energia que vai expandir para todas as outras coisas, entende, meus amores? Então, a frequência de origem, cara, é essa potência de manifestação, de trazer toda a conscientização do corpo ressonante, toda essa coisa da multidimensionalidade do corpo ressonante, entende? Para a Terra, porque de verdade o nosso propósito é estar aqui manifestando com elegância a nossa verdade, a verdade da nossa alma. Entende? É viver esse planeta com alegria, leveza, diversão. É receber esta nova terra que está se construindo. Nós somos aqueles que está se construindo, nos tornando novos humanos com esta consciência das nossas capacidades, dos nossos dons, dos nossos talentos, da nossa multidimensionalidade, de como funciona todo o processo de criação de realidade e usar isso deliberadamente todos os dias, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu me manter centrada naquilo que eu escolho ser e viver. Eu disse ontem que na live que eu dei uma lapada fodora. Gente, uma pessoa lá fez uma... Eu tava fazendo a live eu e Tutu e eu na tela, né? Então, eu ontem conversei com 3 pessoas também. E aí a última tava lá numa mimiseira do caramba, só que ela é uma pessoa que eu conheço porque eu já fiz atendimento com ela, entende? Então eu sei do potencial dela, eu sei de tudo que ela queria, tudo. E ela apareceu lá na live ontem e ela foi a última. Aí a Kettler, até lembro do nome dela, ela falou assim, eu perguntaria para Léo onde foi que ela aprendeu que ela não é capaz, porque aí tem um senso de incapacidade, e eu vasculharia, entende, no passado dela para descobrir onde foi o que foi que falaram para ela que ela se tornou uma pessoa que não tem esse senso de capacidade. Então ela tava na mimiseira e sou a incapaz, entendeu? Quando eu olhei aquela pergunta da Kettler, cara, me deu aqueles loucos, vocês sabem, né? Dragão total. E daí depois vocês vão lá assistir a live. É a última pessoa que eu conversei que deu esse rolê aí. Mas assiste tudo, porque tem várias coisas, né? No começo a gente falou de coisas bem doidas, assim, de ser multidimensional também. Mas por que eu dei aquele louco lá? E na live eu não fiquei explicando, só dei o louco. Porque, meus amores, presta atenção. Essa realidade, ela se cria a partir do momento que você coloca a sua atenção em algo. Então, eu entendi que o formato terapêutico é também, muitos deles, não todos, mas a grande maioria, é uma forma de te aprisionar ainda e fazer você ficar correndo atrás do rabo. Por quê? E isso faz parte da manipulação dessa realidade, para te manter num espaço de escassez,
para te manter no medo, para te manter num lugar onde você acredita que você não tem escolhas, enquanto você não liberar todas as suas crenças, enquanto você não liberar todas as miséria existencial, ai, porque minha mãe falou, porque minha avó falou, porque na minha linhagem, porque é o honra da minha família, porque sei lá mais o que. A gente acredita nisso, aí tem infinitas formas terapêuticas que são válidas, mas de verdade hoje, eu só penso uma coisa, e é isso que está embasado hoje: corpo ressonante, frequência de origem. Enquanto eu estou procurando quem foi que cagou primeiro, entende? Pra eu limpar a merda, pra poder sair da piscina de merda, você vai ficar eternamente, e é eternamente real, porque entra a vida, entra a vida, sai vida, e tu tá na mesma merda. Ainda tá limpando padrões, ainda está preso na rodinha de Sansara, porque quando você sai do corpo, meu amorzinho, tu cai lá, naquele lugarzinho lá, entendeu? Onde a galera vai passar toda a programação pra você, que é outra manipulação dessa realidade, entende? Galera passa toda a programação, olha, é a televisãozinha, entendeu? Do teu livro das escolhas de vida, e ó, você fez isso, você fez aquilo, agora você será julgado, aqui você vai ser recompensado, aqui sei lá mais o que, enquanto tu não resolver isso daqui, não vai dar não. Ai, meu Deus, tá bom, vamos lá, vamos tentar de novo. Então agora eu vou ser pai da minha sei lá quem. Entendeu? Tipo, agora eu vou criar as relações mais assim que não tem como soltar pra eu resolver esse BO aqui, essa treta aqui com esse fulano. E assim, ó, encarnação após encarnação. E você passa a sua vida buscando treta pra resolver, pra você poder seguir adiante. Amor, pelo amor de Deus, acabou. Acabou o karma. Isso é karma. Isso era um sistema de empurra e puxa que a gente vivia antes, entende? Porque nós tínhamos uma baixa consciência. Acabou isso no planeta Terra. Acabou, entenda isso. Então para de ficar buscando que, ai meu Deus, eu não consigo. A Léo ontem tava numa mimiseira do cacete, cara. A voz dela até era irritante. Eu falei, nossa, ainda bem que eu não tô perto de você, mas não ia dar uns tapas na tua orelha. Ela ficava assim, ai, eu sei, né? O que você acha que você tem que fazer, Léo? Ah, eu acho que eu devia estar fazendo isso, fazendo aquilo, mas ai, é, né? Ai, gente, totalmente vítima de si mesmo. Total vítima de si mesmo. Eu sei do potencial da Léo. Eu sei tudo que ela sabe, inclusive ela sabe encontrar esse lugarzinho, se ela quiser, que falaram pra ela que ela é incapaz, porque ela tem ferramentas pra isso. Ela tem. Então, agora eu pego e faço assim, ó, dentro do processo de manifestação de realidade. Ai, eu preciso descobrir primeiro com quantos anos a minha mãe disse pra mim que eu não servia pra nada. Aí eu vou no terapeuta, eu vou no psicólogo, eu fico dando voltas nisso, me sentindo uma mega de uma incapaz, porque antes eu preciso resolver isso, resolver aquilo, resolver não sei o que lá. Aí beleza. Aí eu falei ontem na live, eu falei, você acha que uma criança de 2 anos de idade é inocente no rolê? E a mãe que é a malvadona? Ou lá, antes de vir, você já preso nesse rolê aí, você já decidiu que você tinha que ter essa mãe, com 2 anos ela tinha que falar pra você que você não servia pra bosta nenhuma, pra você desenvolver capacidade. Beleza! Mas então tem a ver com vidas passadas, outras vidas? É, amorzinho, vamos buscar. Aí faz terapia de vidas passadas, regressão, sei lá mais o que, aí encontra que na vida 94 que você teve no planeta Terra, você, sei lá, foi aprisionada e passou não sei quanto tempo presa, acorrentada, não sei aonde, e era totalmente incapaz de se soltar, você não podia fazer nada. Nossa, então eu tô aqui aprisionada ainda. Onde eu fui aprisionada na vida 94. Aí você vai lá na vida 94, resolve, daqui a pouco você percebe que você ainda se sente incapaz. Meu Deus, onde é que tá? Deve estar na vida 1900. Quando que isso vai acabar, pelo amor de Deus, lindo ser? Quando que isso vai acabar? Eu te digo quando. O dia que você mandar tudo isso pra puta que pariu. E disser pra você e entender que isso é só um sistema pra te manter aprisionado, correndo atrás do rabo. Não tem nada certo, não tem nada errado, não tem nada bom, não tem nada mal. É só uma experiência que você passou de estar preso na corrente, é só uma experiência que você passou a ouvir a sua mãe dizer que você não servia pra nada.
E você comprou aquilo como verdade absoluta pra você. É só descomprar, devolve. Devolve. E não pede o dinheiro de volta. Só devolve aquilo que você comprou. Então, cara, é assim, eu tenho falado isso, cara, é tão doido. Se eu fosse você, eu escolhia vir pro Corpo Restaurante, cara, porque a gente vai pra tantos lugares, amor, vocês têm noção. Mas a coisa é assim, eu sei que essa que tava lá presa lá nas correntes na Vida 94, que ela ainda existe porque não tem tempo e espaço, está tudo acontecendo agora, então isso está acontecendo agora. A minha mãe ainda tem lá um looping rodando da minha mãe falando, você não serve pra nada, você não serve pra nada, você não serve pra nada, você não serve pra nada. É um looping rodando. Mas quando eu boto a minha atenção lá, a única coisa que existe é o agora. Quando eu boto a minha atenção lá na Vida 94 ou quando eu tinha 2 anos de idade nesta vida, o que eu estou fazendo? Eu só posso viver agora, portanto eu trago toda a frequência disso para agora. Então, de verdade, tipo, não importa que essas coisas estão acontecendo. Isso são fractais meus experienciando infinitas possibilidades de mim mesma. Mas eu decidi que nesse agora eu vou deixar isso lá acontecendo. Eu sinto a energia, eu sinto a frequência, porque sou eu estou entrelaçada comigo mesma nas minhas infinitas, né, dimensões. Mas agora eu escolho olhar para fractais meus que estão vivendo uma vida incrível. Eu vou olhar para isso, eu vou me alinhar com isso. Eu não tenho que acabar com aquilo que está lá acontecendo, eu só tenho que entrar em permissão da existência dessa minha experiência também, mas aqui e agora eu escolho isso. Entende? Então não é mais uma questão de ficar resolvendo problemas, é uma questão de você olhar para onde você quer. E daí, essa energia da frequência de origem, junto com todas as chamas do corpo ressonante, que cada uma trabalha uma coisa, eu só quero saber de uma coisa. Eu não quero saber se a mãe falou, se o pai falou, se a minha geração, minha árvore genealógica, eu não quero saber nada. Eu só quero saber que eu recebo isso enquanto energia, frequência e vibração. Ponto. Corpo, onde está essa energia, essa frequência, essa vibração? Eu venho com a frequência de origem e a gente puxa essa energia. De todos os tempos, espaços, dimensões, realidades, energia. Assinatura vibracional, conexões que você tem nas linhas de tempo, sabe assim? Realidades. Aí você tira tudo isso e puff. Só energia. Eu tenho que saber o que eu tô removendo. O meu corpo tá me mostrando onde tá a energia. Eu só preciso fazer esse movimento, tiro a energia e coloco uma nova frequência. Ponto. Uma vez que você instala no teu corpo, suas células, seu DNA, no teu campo mental, emocional, e assim vai. Você começa a vibrar, aquela nova visão, aquela nova energia, aquela coisa que você escolhe, e de repente o campo começa a te responder simples assim, rápido assim. Entendeu? Então acabou esse trem de ficar procurando o chifre na cabeça de cavalo, pelo em ovo, acabou. É isso. Entende, amorzinho? Então, se você quiser passar por este processo de 21 dias da frequência de origem, tu pode procurar, ó. Chama a Pri aqui nos meus contatos. A Pri passa para você uma lista das CRs que já estão aptas a fazer este atendimento com você, essa jornada com você. Entende? Ou comigo. Entendeu? O que vai mudar é que eu cobro mais. Entendeu? Mas tu escolhe. Certo, meus amores? Então, cara, eu quis muito compartilhar isso com vocês. Já desde o dia que eu cheguei aqui, que eu tive essas percepções todas, eu já queria vir aqui falar com vocês, mas eu tava toda enrolada, né, arrumando, porque afinal de contas eu não tenho só mala, né? Eu tenho bastante coisa, então eu tava arrumando a mudança aqui, as coisas todas. Ajeitando o mínimo pra eu conseguir vir com vocês, por isso não fiz a live na terça-feira, mas fiz ontem, e tô aqui com vocês hoje. Então, lindos seres, é isso. Eu só queria que vocês soubessem. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Na terça-feira, agora, eu vou fazer uma live com vocês, então a gente vai ir trabalhando essas camadas do DNA,
nós já estamos fazendo, se você ainda não tem o áudio de ativação das 12 camadas do DNA, vai lá no meu YouTube, tem uma playlist lá que tá lá, 12 camadas do DNA, assiste, aquilo é um curso de 9 horas, lindos seres. Mas se você tiver com preguiça de assistir aquele curso enorme, dentro da plataforma do áudio, né, do DNA, é o mesmo curso que tá lá gratuito pra vocês, só que eu tirei tudo aquele falatório, bom dia, meus amores, boa tarde, não sei o que lá, e propaganda do YouTube, sei lá mais o que, eu tirei tudo, fiz vídeos curtos de 20 minutos, 15 minutos, só por tema, então eu tava falando disso, aí um vídeo, falando daquilo um vídeo, então é mais fácil pra você assistir todo esse conteúdo e muito importante que você assista, porque a tua consciência, agora tá acabando a bateria, a tua consciência que faz as ativações, então você precisa estar consciente daquilo que você está ativando. Aí, tem o áudio de ativação das 12 camadas. E agora eu vou fazer um novo áudio, que é o áudio para rejuvenescimento celular, longevidade, vitalidade. Meu amor, se tem uma coisa que você precisa para realizar a vida que você escolhe é energia, disposição, vitalidade. Entendeu? É pele brilhando, é olho brilhando, certo? Então a gente vai fazer isso. Só que eu quero que você compreenda o que é isso. O que é isso? Então, na terça-feira, a live será sobre esta questão de rejuvenescimento, tá? Então, eu quero trazer para vocês as camadas de DNA que nós vamos trabalhar, que estarão envolvidas dentro deste processo para trabalhar esse rejuvenescimento, essa longevidade, vitalidade dos nossos corpos, porque isso aqui é a nossa ferramenta de manifestação. E quanto mais vivo você estiver, mais você manifesta uma realidade grandiosa para você, lindo ser. Então, terça-feira eu vou fazer a live, eu não sei nem quanto tempo vai durar essa live, porque aquela coisa não vou me economizar, entendeu? Então, eu vou fazer uma live trazendo todos os aspectos disso. E daí, na quinta-feira, não, esse na terça, aí na quarta-feira, pelo Zoom, eu vou fazer a ativação. E ali, eu vou fazer a ativação ao vivo, porque, cara, eu queria gravar esse áudio, mas eu não tenho, eu gosto de fazer ao vivo, entende? Porque eu pego ali aquela energia de vocês, aquela coisa toda que tá ali, entende? E trago essa... Eita. Que isso? Mano, coisou um filtro aqui. Uns filtros muito loucos aqui, agora saiu o filtro, tô sem filtro. Sem filtro. Então, eu vou trazer para vocês tudo isso na terça-feira. Então, se você já quiser comprar o áudio, o valor é R$ 97,00. Então, você pode participar comigo na terça, na live, gratuitamente. Vou trazer toda a coisa lá para vocês. Na quarta, eu faço a ativação ao vivo com vocês, pelo Zoom ali, tudo bonitinho. E depois eu vou pegar este áudio que foi criado ali dentro do Zoom com vocês e vou editar para te entregar. Certo, lindo ser? Então, você já pode estar comigo ao vivo ou você pode esperar para depois, né? Tipo assim, depois eu vejo isso daí. Certo, meu amorzinho? Mas é aquela coisa, né? Eu tenho pra mim que a energia do presencial, daquela coisa que você tá ali, do ao vivo ali, é uma energia muito poderosa e uma egrégora muito forte que a gente cria ali entre nós. Certo, meus amores? Então, eu vou deixar o link... Vou deixar mesmo, vou colocar o link aqui na bio pra vocês, que não tem nenhum desses links. Eu vou, se vocês quiserem fazer frequência de origem com alguma CR, você vai lá e chama Pri e bora. Certo, meus amores? E terça-feira a gente se vê então na live no YouTube. Meus, olha que eu botei, eu gosto de filtro, gente, mas eu botei, olha, eu tô zero filtro agora. Eu não fiz maquiagem, fiz nada, só simplesmente tomei banho e sentei aqui pra falar com vocês. Já quero áudio. Ai. Essa live vai ficar gravada? Vai, meu amorzinho. Vou deixar aqui no Instagram. Vou colocar ela no YouTube também. Kelly, gostei de conversar com você ontem. Amorzinho, você conversou comigo ontem. Vai lá, meus amores, assiste a live de ontem. Chama Eu e Tuto e Eu na tela. Teve muita expansão de consciência. Froza. Mari, que delícia ouvir isso. Eu sempre pensei, por que tem que ser tão dolorido fazer terapia? E você, Kelly, querida, trouxe tudo de uma forma tão simples e clara. É isso, amada. Cara, eu já fiz muito isso, né? Eu já atendi muito como terapeuta e sempre a minha especialidade é encontrar cocô onde foi quem cagou primeiro, entendeu? Só que agora, tipo, deu, sabe? Pra mim, nessa nova energia, isso não se requer mais. Isso se requeria antes, agora não se requer mais. Então, eu tô fazendo tudo diferente agora.
A permissão é extremamente expansiva, me sinto gigante, exatamente. Vocês percebem como muda a energia quando eu falo isso? Vamos parar de procurar isso, simplesmente receba essas suas expressões. Cara, imediatamente vocês já sentem leveza e expansão. Por quê, cara? Porque essa é a real, essa é a verdade da nova Terra. A gente agora precisa se posicionar como este novo humano nessa nova Terra na prática, entende? Na prática. Olha lá, ó, entrar em permissão da minha existência, como foi? Uau! Entendeu? Então é isso, meus amores. Eu vou embora então, que eu tenho várias coisas para fazer, inclusive para trabalhar nesta questão do que eu quero trazer para vocês enquanto essa coisa do rejuvenescimento celular. Eu já vou dar uma olhada para isso hoje, mais profundamente, para poder trazer um negócio de boom, estoura miolos lá na terça-feira para vocês na live, tá bom? Eu amo vocês. Beijo enorme no coração de vocês. Até terça, meus amores. Tchau. Vai lá nos meus stories agora e vê lá a lua nascendo no lugar, entre aspas, errado. Pra quem, a Pri tava, você falou pra quem está na 5D, ó, pra quem está na 5D Academy, não precisa pagar, porque você já está lá. Isso será feito na 5D Academy. Para quem comprar agora e não fizer parte da 5D Academy, a gente vai criar, já criamos um grupo, onde você vai ser colocado neste grupo única e exclusivamente para você receber o link do ao vivo, só. Depois o grupo se desfaz, tá? Mas para quem tá na 5D, o link vai pro grupo da 5D Academy. Aí você vai lá participar comigo, tudo bonitinho, porque tudo que eu já expliquei. Mas lembrando que dentro da 5D a regra é que todo o conteúdo que é feito lá, ele fica disponível. Antes era 7 dias, agora é 30 dias e depois ele, puf. Então se você posteriormente, não precisa ser agora, você participa com a gente, percebe a energia do áudio e tal, e tem 30 dias lá para você usufruir deste áudio, entende? E daí, se você escolher ter o áudio depois desses 30 dias, você terá. Para o Insanos Vitalícios é a mesma regra, porque os Insanos Vitalícios estão submetidos às regras da comunidade. Primeiro lugar. Segundo lugar, dentro do... Quando eu vendi o Insanos Vitalícios, eu disse que os áudios não estavam dentro da minha insanidade. Certo, meus amores? Então é isso. Certo? Então, beijo. A gente se vê na terça-feira. Tchau, meus amores. Um lindo final de semana pra vocês.